E é com muito prazer por estar na sua companhia que nós estamos iniciando mais um Cidade e Comunidade. Hoje um programa para lá de especial, um programa muito feliz falando sobre esse patrimônio inenarrável que todos nós temos, porque quem pensa que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu aqui. Aniversário de Petrópolis, 173 anos de história, de cumplicidade, de amor, de carinho, de Brasil aqui dentro da nossa cidade. A gente tem muitas coisas boas e importantes para falar com você hoje, que está em casa assistindo a gente. Desde já agradeço a sua audiência aqui com o nosso Cidade e Comunidade. Nós vamos hoje receber um convidado para lá de especial. Para mim, a gente não poderia ter outro convidado aqui no programa para falar de Petrópolis, senão nosso querido professor Joaquim Eloy dos Santos. Muito obrigado pela presença aqui, professor, para falar de um assunto que eu sei que o senhor é um apaixonado, que é a nossa querida Petrópolis. Muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer de estar falando sobre Petrópolis, num programa de audiência que é o seu programa, sem dúvida, um dos maiores audiências aqui de Petrópolis. E falar de Petrópolis, que é a minha terra, onde eu nasci, onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu já realizei muita coisa, eu já sofri decepções, muitas vitórias, mas é a minha terra e vamos falar dela. E é assim, né? O relacionamento que nós temos com a nossa cidade é como se fosse com a esposa, com o marido, com a família. É um caso de amor e um caso de decepções também, etc. Mas acredito que de muito mais alegria, né, professor? Muito mais alegria, porque Petrópolis já é uma cidade que, do jeito que ela foi criada, do jeito que ela se estruturou, é uma cidade amiga. E, portanto, aqui as pessoas têm que se tornar amigas, têm que se ajudarem, porque Petrópolis é uma cidade acolhedora e o seu povo que a merece e outros que não a merecem, mas eles todos têm que lutar e trabalhar por ela. Eu vejo Petrópolis, assim, não sei se o senhor concorda comigo, de uma estrutura de paz, de harmonia muito grande. Uma vez uma pessoa de fora, de Brasília, estava aqui comigo falando, aí chegou na Praça da Liberdade, olhou aquele cenário daquelas árvores todas ali com a catedral ao fundo e falou assim: parece, Roberto, que Petrópolis, isso foi colocado à mão. Aí eu virei para ele e falei: e foi? E foi. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa beleza arquitetônica, de toda essa estrutura, junto com a natureza, que nós somos muito felizes aqui com a natureza também, que Petrópolis tem. Petrópolis foi uma cidade planejada para essa felicidade, professor? Petrópolis foi uma das primeiras cidades planejadas do Brasil, e quem o fez foi o Major Júlio Frederico Keller, que era um engenheiro militar alemão a serviço do Império Brasileiro. O Júlio Keller, na época, ele havia construído pontes, aberto estradas aí por esse interior do estado do Rio todo, quando surgiu a ideia de Paulo Barbosa com Dom Pedro II de se fazer uma casa de verão para o imperador aqui na Serra da Estrela. E o Major Keller foi convocado para estabelecer essa planta, estabelecer essa ideia de um povoado aqui na Serra para receber o Palácio Imperial. O que levou a essa ideia? O clima? O clima de altitude, que era mais ou menos parecido com alguns climas de cidades europeias. E na Europa, todos os imperadores, reis, tinham o seu centro administrativo na capital e a sua casa de veraneio em cidades próximas, em montanhas, em elevações, e o Dom Pedro II seguiu essa regra aqui em Petrópolis. Aliás, daqui a um pouco nós vamos falar sobre Dom Pedro II também, que eu sou um apaixonado pela história desse artista, desse administrador, desse apaixonado também por Petrópolis. Perfeito. Mas esse contexto que o senhor está se referindo foi o que deu origem a Petrópolis ser uma cidade, eu vejo isso, não sei se o senhor vê também, organizada. Eu não estou falando, claro que toda cidade tem problema, a cidade cresceu e não se desenvolveu muito, mas a gente está falando dos primórdios, né? Dos primeiros passos da cidade. Isso fez com que a cidade fosse disciplinada, fosse mais organizada? Serviu porque o próprio ordenamento viário, o ordenamento da cidade, deu essa estrutura de uma organização. Porque ele pegou num vale muito cheio de montanha, muito cheio de buracos, muito cheio de morros. Ele traçou uma cidade naquele vale ali de uma forma muito harmônica e de acordo com a natureza, para preservar as cabeças de morro com toda a vegetação atlântica. Então ele foi, além de um homem que tinha essa ideia de uma urbanização mais adequada, mais feliz, ele tinha a ideia também de que era na vegetação, no entorno da cidade, que o significado da sua saúde e da sua prosperidade. Isso.
E essa valorização começou lá de trás, ela veio se estruturando e como eu disse ainda há pouco, eu sou um apaixonado pela história de Dom Pedro. Gostaria também que o senhor colocasse para a gente, nesse presente que o senhor está dando para a gente de aniversário da cidade, qual foi a função de Dom Pedro II aqui na cidade, esse apaixonado por Petrópolis e muito mais, é claro, pelo Brasil. A função dele foi, primeiro ele construiu o Palácio Imperial de Verão. É uma casa de verão, tipo fazenda, e depois então ele, todos os anos, ele subia para Petrópolis, podia ser em agosto, setembro, outubro, novembro, não importa, de acordo com as atribuições dele no Império, ele vinha para Petrópolis com a família toda e voltava em março, fevereiro, março, às vezes esticava até abril e governava o Brasil daqui de Petrópolis. Então para cá vinham todos os seus ministros, vinham todas as embaixadas, vinham os cônsules internacionais. Então Petrópolis tornou-se uma cidade de nível internacional graças a essa estrutura que ele emprestou a ela. A história então do Império, ela transita sempre aqui pela cidade? Sempre pela cidade. Petrópolis era a capital do Império durante uma certa parte do ano. E uma capital mesmo, porque tudo era resolvido aqui e as legações estrangeiras, porque o Dom Pedro era um chefe de Estado, né? Ele não era um chefe de governo, ele era um chefe de Estado. Então ao chefe de Estado compete essa relação internacional. E aqui então era uma cidade das embaixadas, dos consulados, uma cidade importantíssima, ou talvez a mais importante naquela época no contexto das cidades brasileiras. Eu não sei se é porque eu moro aqui e quando eu viajo eu vejo Petrópolis com uma importância tão grande para o Brasil inteiro. Eu vejo a história de Petrópolis sempre inserida aqui nas nossas terras. Essa valorização de Petrópolis, o senhor acha que no Brasil, turisticamente falando, ela é valorizada dessa maneira histórica? Ela teria que ser valorizada, não é muito valorizado, porque Petrópolis, se quisesse, se pudesse, se encontrasse pessoas adequadas para gerir esse aspecto, Petrópolis seria o lugar obrigatório de qualquer viajante do mundo inteiro que viesse visitar o Brasil, viesse até para o Carnaval no Rio de Janeiro. A gente tem a capital do nosso estado, que é a capital mais visitada do Brasil, os lugares mais visitados do mundo. Eu também acredito nisso, que Petrópolis teria que ser ponto obrigatório do turismo. Obrigatório, um apêndice do Rio de Janeiro, porque na verdade Petrópolis surgiu como um apêndice do Rio de Janeiro, como um apêndice do Império, e como apêndice ele tem que ser visitado, sim, conhecido. E nós temos riquezas aqui históricas incalculáveis. E uma delas eu gosto sempre de citar, que em cidade nenhuma do país possui, e que é uma tradição nas cidades europeias, o mausoléu imperial na Catedral de Petrópolis. Isso é uma riqueza turístico-cultural que não tem preço, e que deveria ser um ponto obrigatório de visita. Quem vem ver o Museu Imperial tem que dar uma esticada até a catedral e reverenciar o imperador e a imperatriz. Agora, professor Joaquim Eloy, nós sabemos que a gente precisa muito ainda melhorar nesse quadro cultural do nosso povo e que o europeu, vamos colocar aqui o europeu de ferramenta, o europeu ele tem muito mais essa cultura de museus, apesar que nós estamos melhorando, mas museus e a historicidade, etc. Então, o cidadão quando vem lá da Inglaterra, da França, de Portugal, de qualquer lugar da Europa, ele chega aqui, ele vê um tesouro aqui com o que a gente tem. Casa de Santos Dumont, Museu Imperial, Catedral, toda essa arquitetura que nós temos aqui. Então, eu vou lhe contar um fato. Sim. No tempo em que eu estava trabalhando junto ao gabinete do prefeito Paulo Gratacós, nós recebemos a visita de um embaixador cultural da Unesco, sueco, que veio conhecer Petrópolis, que ele havia ouvido falar dessa projeção de Petrópolis, ele veio conhecer. Então eu fui encarregado de recebê-lo na prefeitura e saí com ele para passear pela cidade, né? E ele adentrando a Avenida Keller, Praça da Liberdade, nós andamos por aqui, ele falou assim, mas isso aqui é uma maravilha, né? Isso aqui, olha, eu vou propor na Unesco o título de Cidade Patrimônio da Humanidade para Petrópolis, porque isso aqui é um patrimônio da humanidade. Este cidadão é embaixador da Suécia junto à Unesco, aqui em Petrópolis, falando isso. E ele deu, não sei se ele deu assim, curso a isto, mas de qualquer maneira, essa opinião dele eu achei muito válida, e isto é o que acontece com todos os estrangeiros acostumados com a cultura europeia que vêm visitar Petrópolis.
Agora, trazendo aqui a nossa entrevista para o presente, o senhor acha que o povo petropolitano acompanha esses traços históricos, essa legitimidade com a história e da cultura brasileira que Petrópolis tem? Ou a gente fala pouco disso ainda, ou apesar de vivermos aqui, estarmos inseridos na história brasileira aqui em Petrópolis, a gente fala pouco ainda, vivencia pouco isso, professor? Nós vivenciamos muito pouco isto, porque essa vivência devia partir da educação, primordialmente da educação. E então a educação, ela não dá primazia à história de Petrópolis. A história de Petrópolis não é muito ensinada. E os setores de turismo, eles não fazem muito um turismo histórico. Eles preferem o turismo político, do cidadão que morou aqui, ou não sei o quê. E o de compras também, né? De compras, mas a parte histórica, que é a base do turismo mundial, não é muito explorada aqui não. Devia ser muito mais. Eu tenho por hábito sempre falar o seguinte: a gente fala que Petrópolis é uma cidade de turismo, que nós queremos viver do turismo, e o turismo realmente consegue implementar trabalho, dinheiro, né, verbas que tem que vir aqui. A gente tem que fazer com que o turista fique aqui, não é, professor? Exatamente. Mas aí você não explora o lado que as pessoas são mais ávidas de conhecer, que é o lado histórico de tudo. Pois é o famoso turismo histórico. Sim. Todas as cidades têm o seu turismo histórico, o seu turismo de compra, o seu turismo de monumentos, de ruas, etc. Aqui, o nosso turismo histórico é pouco explorado. Com a riqueza que nós temos, teria que ser muito mais explorado. Joga-se fora, por não falar, por não divulgar, joga-se fora o nosso maior patrimônio, que é o turismo histórico. Eu não me recordo em que governo foi, nesse nosso bate-papo aqui, realmente eu não me recordo. Talvez tenha sido no governo Gratacois, que um dos governos, eu não me recordo realmente qual foi, talvez se recorde, lançaram um livreto que era de um papel ótimo, um papel couché bonito, era um livreto pequenininho assim, abria assim, com toda a história de Petrópolis. Aí quando lançou aquilo, eu trabalhava na prefeitura, mas isso aqui é para o turista? Não, não é para o turista, é para os alunos das escolas municipais de Petrópolis conhecerem e fazerem trabalho sobre a nossa cidade. Ninguém é apaixonado porque não conhece, né? Você não conhece, como é que você vai gostar? Está faltando um pouco isso, professor? Está faltando isso, está faltando e muito. E eu vou dar um exemplo. A Capela Imperial, ela tem os restos mortais de Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina, a Princesa Isabel, o Conde D, e agora do filho do Dom Pedro, do filho da Princesa Isabel, que seria o herdeiro do trono e nascido em Petrópolis. Os vitrôs representam, tem a família imperial, tem a efígie de Dom Pedro, tem a Princesa Isabel, os vitrôs. A pintura, as duas pinturas murais foram feitas por Carlos Oswald, que é o homem que projetou, que desenhou o Cristo Redentor e que morava aqui em Petrópolis. E toda a capela remete a Petrópolis, a importância de Petrópolis de ter aqueles restos mortais. E ninguém sabe disso, os guias turísticos não conhecem. Os que estão na igreja, dirigindo a igreja, também não sabem. Então teve uma vez que nós fomos fazer uma homenagem à Princesa Isabel ali, no túmulo dela. Sim. Então eu me referi a isso e fui mostrando. Aqui nessa barra daqui tem o soneto ao exílio do Dom Pedro integral no vitrô. Aqui está a Princesa Isabel, hortênsias naquele vitrô ali, a Dona Teresa Cristina ali. E o próprio representante da família imperial que estava presente ficou admirado. Também não conhecia. Então, aí está o retrato de que Petrópolis não é explorado historicamente. Aí eu pergunto para o senhor, que dinheiro que paga isso? Nenhum. Se alguém fosse pagar, não existe, né? Não paga. Quer ver outra aqui, já que o senhor está falando de coisas que o petropolitano e os turistas também não conhecem? A Casa do Colono talvez seja uma delas também, né? Um lugar pouco explorado. É pouco explorado, está fora de mão. Eles poderiam ter escolhido uma casa mais central. Porque no entorno do centro histórico, quase todos os pontos turísticos estão aqui, né? Estão aqui, então ficou um pouco afastado, né? Muito afastado, aliás, né? E o Quitandinha que é muito afastado, só é visitado porque realmente é uma coisa extraordinária que enche a vista, enche os olhos e tem uma história romântica, né? Sim. Ali no Hotel Quitandinha. Professor, qual é a cidade do Brasil? Claro que a gente tem várias cidades bonitas, que você chega, dá de cara com um palácio como aquele Palácio Quitandinha, professor. É para se apaixonar logo de cara, né? É para se apaixonar. E sabe quem foi um dos responsáveis por isso? Além do Joaquim Rola, que o construiu, foi o presidente Washington Luiz, que em 1928 abriu a Estrada Rio Petrópolis. Quando ele abriu a Estrada Rio Petrópolis, que mudou o eixo que vinha de Magé para Petrópolis, para entrar pelo Alto da Serra, quando ele mudou o eixo lá para... Pronto, o Joaquim Rola chegou aqui e falou assim: é aqui que eu vou fazer o meu cassino.
Entendeu? Então, o Washington Luiz é um dos grandes benfeitores de Petrópolis por ter aberto a estrada Rio-Petrópolis. Você está vendo, né? Você que está em casa. 1928. Início do século passado. Quantas histórias positivas que a gente tem de Petrópolis, que talvez nem eu nem você ainda conhecíamos até esse momento. Por isso que a gente trouxe essa figura aqui para falar sobre Petrópolis. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta eu vou perguntar ao professor em relação, a gente está falando do passado, vamos falar um pouco da relação do passado com o presente da nossa cidade. Depois do intervalo a gente volta já já.